Boa noite. 29 de abril é o aniversário da elevação da Vila da Praia à categoria de cidade e da consagração definitiva da Praia como capital de Cabo Verde. Praia tornou-se cidade por meio de um decreto assinado pelo ministro português do Ultramar a 29 de abril de 1858. Hoje no programa vamos falar dos desafios atuais da cidade da Praia, mas vamos também retroceder no tempo, abordando o nascimento do povoado da Praia e como se afirmou como capital, ultrapassando Ribeira Grande de Santiago e vencendo a ambição do Mindelo de ser a capital de Cabo Verde. Para o efeito, convidamos o historiador, sociólogo e cidadão praense António Correia e Silva, a quem agradecemos a amabilidade em aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, eu é que agradeço o convite. Então, como foi que nasceu o povoado da Praia? Bom, a Praia era um lugar deserto, não é? A ilha estava dividida em duas capitanias iniciais, não é? A capitania com sede em Alcatraz, do norte, e a do sul, com sede na Ribeira Grande. E a Praia ficava numa posição quase equidistante entre as duas capitais. E a Praia nasce devido ao seu porto, à sua baía. Uma baía relativamente grande, abrigada, e que atraía navios, não só pela dimensão do porto, mas também pela disponibilidade de água. A Praia nasce à volta de um poço, né, que se chamava Fontana, né, ficando hoje na zona do Tahiti, né, e esse poço disponibilizava aos navios que cruzavam o Atlântico água. E a água era extremamente importante para um tempo, água para fornecimento à navegação, num tempo em que a navegação era veleira, e Cabo Verde, por estar numa espécie de equador náutico do Atlântico, quando se chegava a Cabo Verde, na rota da Índia, tinha que se navegar no centro do oceano, para o centro do oceano, sem ilhas, não é? Sem ilhas de apoio. E Santiago está no limite sul, está na fronteira deste deserto marítimo, e, portanto, fazer escala aqui, e num porto abrigado, e num porto com água, e com uma água especial, porque os navegadores no centro do Atlântico apanhavam zonas equatoriais de baixas pressões, onde não havia vento, não é? A navegação dependia do vento, não havia vento, e a água apodrecia. E muitas vezes criava bicho, misturavam com vinho para poder ser palatável. E a Praia tinha uma água de qualidade que resistia a esse processo de apodrecimento. Portanto, é aqui que Vasco da Gama vem. Vasco da Gama é um dos fundadores da Praia, digamos assim. Quando Vasco da Gama chega, num investimento muito grande da expansão portuguesa, Vasco da Gama chega à Praia e vai se abastecer no tal poço, a Fontana. Isso está registrado no Luís de Camões. Eu costumo dizer que Praia tem um batismo nobre, porque o livro histórico mais referenciado de língua portuguesa menciona a passagem de Vasco da Gama pela Praia. Essa passagem é fundamental. Mas essa praia é um espaço relativamente deserto que tem essa possibilidade. O centro está na Ribeira Grande e existe um outro centro na Vila de Alcatrazes. Agora, qual a origem do nome? O nome é exatamente a praia, essa praia de Santa Maria, não é? Que está próximo, que acaba junto hoje ao Hotel Trópico, não é? E vai até embaixo do platô. Era uma praia relativamente grande, de areia, e que permitia fácil desembarque e com poços limítrofes na várzea, não é? E, portanto, é aí que nasce. A navegação faz atrair gente, não é? Gente para abastecer os navios. Onde tem abastecimento de navios, vem a alfândega, não é? O almoxarifado. O Estado é cioso dos seus impostos, das trocas, e rapidamente começa uma dependência portuária da Ribeira Grande. E com a falência de Alcatrazes, uma vila que não teve um grande percurso, ainda hoje, com escavações arqueológicas, tentamos compreender
porque é que Alcatraz teve uma vida tão breve, foi quase uma vila nada morta, né? Mas essa população vem para a praia, a população de Alcatraz, e a praia torna-se um porto importante. E a praia surgiu no Planalto, nasceu no Planalto onde hoje é o platô. Exatamente, verdade? porque na zona baixa, né, na Praia Grande, na altura o nome mais comum era Praia Grande, né, que era a Praia de Santa Maria, Gamboa, e vem até junto ao platô, né, e vai toda essa praia, e chamava-se de Praia Grande. E nessa Praia Grande se fazia comércio, é verdade, mas com as chuvas aquilo tornava tudo alagado, né? A zona baixa da praia é uma zona ainda hoje cheia de água e com problemas de fundações. E então a vila o que era? A capitania mor, nomeia-se um capitão-mor para a praia. Rapidamente a igreja, nos anos de 1520, existe uma igreja em cima, não só a capela à beira d'água que Vasco da Gama tinha fundado, Capela de Nossa Senhora da Praia de Esperança, a esperança de dobrar o cabo, de chegar à Índia. Mas funda-se uma segunda capela em cima do platô. E em cima do platô, onde hoje é um parque infantil, né? Entre o Palácio da República e o parque infantil, nasce a igreja, né? A igreja com um cemitério e um povoado à volta. É assim o início da praia. Portanto, todas as cidades têm um marco zero, onde a cidade começou, onde a cidade nasceu, no caso da praia. Eu poria o marco zero no Poço, né? Fonte de vida. Poço que fica no Tahiti. No Tahiti. Porque é esse poço que permite o desenvolvimento do porto, né? Portanto, o marco zero não é o lugar de povoamento, propriamente, mas é um poço que dá vida à cidade, né? Hoje, em todas as cidades que a gente visitamos o Marco Zero, né? O ponto, e os turistas vão pôr o pé em cima do Marco Zero e tal. E, para mim, o Marco Zero é Fontana. Afinal, qual é o nome original, o nome inicial da praia? É Vila da Praia. A praia é uma praia da Guarda, como já dissemos, né? É Vila da Praia de Santa Maria, né? E de Santa Maria de Esperança, porque isso está ligado à capela inicial, que a capela está à beira d'água, existiu até o século XIX, hoje desapareceu, mas o nome é Vila da Praia de Esperança, não é Praia da Vitória. Portanto, é Vila da Praia de Santa Maria da Esperança. Sim. Ribeira Grande de Santiago era capital de Cabo Verde? Ribeira Grande de Santiago é a primeira capital de Cabo Verde, onde estão as autoridades, o governador, antes do governador o capitão-mor, depois o corregedor, onde habita o corregedor, a Câmara, né? As autoridades estão na cidade da vila, então Vila da Ribeira Grande. E depois, como é que se deu a transição? Como é que a praia venceu Ribeira Grande de Santiago e tornou-se capital? Sabe que às vezes leio e esse conhecimento quase é um conhecimento espontâneo, que pensa que a Ribeira Grande foi assaltada pelos piratas, entrou em decadência e a capital passou para a praia. Na verdade, as coisas não se passaram assim, né? A Ribeira Grande, de facto, no século XVII, entra em crise por razões diversas, razões sanitárias, razões securitárias, entra em crise e a população vai, em parte, para o mundo rural, parte sai de Cabo Verde e vive-se um tempo em que a praia também, naquela altura, entra em decadência, igual a Ribeira Grande. Cabo Verde vai, por um lado, ruralizar-se, o interior torna-se muito povoado, vai diasporizar-se dentro do arquipélago, a população sai em busca de terras a Barlavento, na Brava, e a praia passa a ser um porto importante. Esse porto não faz da praia a capital. Isto é, as autoridades continuam, quer no século XVII, quer no século XVIII, têm residência
formal na Ribeira Grande. É certo que na segunda metade do século XVIII, a partir de um governador na altura da Companhia Grão-Pará e Maranhão, vem viver para a praia. Esse governador vive na praia, porque a praia é o grande porto, no século XVIII, que há reanimação, no século XVII é um século de crise, há reanimação, inclusive o mercado, a praia de Santa Maria, a praia grande, torna-se um grande mercado de encontro entre navios e populações que vêm no interior. O governador vem ter aqui a sua residência permanente, a partir de um determinado momento, residência permanente, mas os bispos, por exemplo, vão sair da Ribeira Grande, não é? E vão, por exemplo, nesse período, o bispo está em São Nicolau e depois em Santo Antão, não é? Não residem na praia? Não residem na praia. Na vila da praia? Não residem na praia permanentemente. E o Palácio Episcopal está na Ribeira Grande, muitas vezes vazio, não é? Porquê? Porque a malária, que primeiro na Ribeira Grande, mas depois também na praia, vai afastar parte das autoridades. Os ouvidores, magistrados judiciais, estão fazendo incorreção em sindicância, no controle das suas atividades nas ilhas. E há uma crise de capitalidade. Ninguém sabe, no século XVIII, onde está a capital de Cabo Verde. Não é? E isso vai perdurar. Entretanto, o Ribeira Grande já estava em decadência. Em decadência. E havia uma indefinição. Mas, olha, mesmo em decadência, até muito tarde, a posse dos governadores era perante a Câmara da Ribeira Grande. E muitas vezes já ninguém quase morava na Ribeira Grande. Os vereadores tinham as suas quintas no interior e vinham à Ribeira Grande para o posto do governador. Não é? Portanto, há uma sobrevida, já uma Ribeira Grande agonizante, é verdade, decadente, mas ela mantém o cetro da capitalidade. A praia, entretanto, tinha problemas de insalubridade, tinha doenças como a malária. E as autoridades, grande parte, não residia na praia, na vila da praia. Exatamente. E depois, como é que a praia veio a ser declarada cidade a 29 de abril de 1858? A praia tem essa pretensão de tornar-se capital já nos anos 20 de 1800, não é? E falha, porque os anos 20 são anos de grande instabilidade. E quando os liberais, no fim da Guerra Civil Portuguesa, que ocorre no princípio dos anos 30, quando os liberais ganham a Guerra Civil e retomam um Cabo Verde liberal, uma governação liberal, e quando os paraenses pensavam que a praia iria ser finalmente capital, Joaquim Pereira Marinho, que era o governador liberal novo, chega à praia num ano difícil, de 1835. Difícil porque há duas revoltas naquele ano. Revoltas da Guerra Civil, deportaram para Cabo Verde um batalhão, chamado Batalhão Caipira, que era para ser disperso pelas ilhas, mas um conjunto de militares, com a adrenalina da guerra, humilhados pela derrota, tentam um golpe de Estado a partir da praia, sangrento, assassinam pessoas no largo, hoje do cemitério, na Várzea e companhia, e foi traumatizante. Depois fogem e têm uma aventura incrível depois para os Estados Unidos. E depois, no final do ano, temos a revolta dos escravos. Dos escravos, não é? Para não confundir com cravos. E nessa revolta dos escravos houve, em 1834, a abolição da escravatura pela Inglaterra, não é? Na Inglaterra e nas colónias inglesas. Claro que isso provocou um frenesim no todo o mundo atlântico, e aqui em Santiago se acreditava que também devia haver a abolição da escravatura e que eram os senhores que estavam a perdurar a situação. Quando o governador chega, tentam negociações com o governador, as negociações não vão à frente e os escravos, digamos assim, organizam uma revolta. E claro, isso deu depois fuzilamentos no tal, então Largo da Boa Vista, hoje pracinha do Liceu. E há fuzilamentos e há deportações, etc. E Pereira Marinho, o governador, se convence que em Santiago é difícil, primeiro por causa da malária, ele também perdeu vários elementos da sua equipa, depois por causa das revoltas, não é? E faz uma viagem a norte do arquipélago, faz uma viagem a Boa Vista, depois São Vicente de Santo Antão. Na volta de Santo Antão está no Porto Grande
e ele é um homem, digamos assim, sonhador, utópico, e diz, não é aqui. Estamos em São Vicente. Estaremos livres de malária, livres das revoltas de uma sociedade escravocrata que estava no auge da sua tensão na Ilha de Santiago, e um porto de águas mais profundas, a nova navegação a vapor teria uma... E, portanto, ele sonha com isso e para já convence a coroa e ao ministro do ultramar, que depois a que fez referência, a fazer duas coisas. Primeiro, rebatizar o pequeno povoado em frente ao Porto Grande de Mindelo, né? E o Mindelo é um nome forte para os liberais. Mindelo era Vila Leopoldina. Leopoldina, mas Mindelo é a praia no norte, a norte do Porto, em Portugal, que os liberais tinham desembarcado em Portugal e conquistado. Portanto, era um marco. Aliás, nos decretos dizem todos os marcos desta cidade futura serão nomes ligados à gesta de reconquista liberal. Portanto, há trocas muito afetivas em relação ao Mindelo. E o Mindelo vai constituir uma verdadeira sombra, digamos assim, a ambição da capitalidade da praia. E em 11 de junho de 1838, o Mindelo é formalmente capital de Cabo Verde. É formalmente capital de Cabo Verde, o que vai ser reconfirmado uns anos depois, reconfirmado através de um decreto. Por decreto, mas nunca se efetivou. Nunca se efetivou exatamente porque isso cria duas situações, uma reação muito forte das duas câmaras de Santiago, a da Praia e a de Santa Catarina, né? E há um debate que vai ao longo dos anos 40 até princípios dos anos 50. E, por outro lado, os governadores que chegam estão desorientados ou ficam na brava ou estão a maior parte do tempo em Salrei. Isto é, evitam tomar partido nessa briga aqui no arquipélago. E, portanto, Cabo Verde fica sem capital. E a administração andava com os governadores. O governador ia passar tempos na brava, né? João Fontes Pereira de Melo, por exemplo. Desculpe interromper. Por que razão a tentativa de tornar Mindelo capital não resultou? Por que fracassou? Para mim, por vários motivos. Por um lado, a força que ainda detinha os interesses ligados ao Santiago, que era uma ilha com maioria de população, que tinha um peso fiscal muito forte. Por outro lado, eu acho que não há, apesar dos liberais sonharem, não havia capital para investir. Ainda tentam com Honório Barreto, que é um luso-guineense, que era um homem muito próspero, a possibilidade de investir. Mas os ingleses estão próximos, a meu ver, a administração portuguesa tem medo que se a capital de Cabo Verde ficasse no Mindelo, estariam sob controle dos ingleses. E estariam o consulado inglês, representado na altura por John Randall, tinha uma força contra a administração portuguesa, obrigava a administração portuguesa a implementar os acordos do livre comércio, que os portugueses não queriam, resistiam, etc. Minha interpretação é que isto também funcionou para que não se efetivasse. Portanto, ingleses que, entretanto, já estavam em São Vicente devido à indústria do carvão. Não, ainda não havia carvão. Primeiro estavam na Boa Vista e com a febre amarela, com a epidemia de febre amarela em 1845, 47, na Boa Vista, saem e vão refundar o Porto Carveiro, que já havia na Boa Vista. Vão refundar o Porto Carveiro e levam os trabalhadores em São Vicente. Em São Vicente. E, portanto, em São Vicente começa, sim, como disse bem, já a atividade de São Vicente enquanto estação carvoeira no Atlântico, e que vai crescer rapidamente. Mas os portugueses preferem não ter a capital aí, fazer o recuo relativamente. E nessa década a praia vai... Só resumindo, em 1835 tentou-se fazer do Mindelo 1838 tentou-se fazer do Mindelo a capital de Cabo Verde, fracassou. Entretanto, 20 anos depois, em 1858, Praia é elevada à categoria de cidade e consagrou-se definitivamente como capital de Cabo Verde. Exatamente. Isto é, acaba a ambiguidade. A praia é simultaneamente cidade
e, simultaneamente, reconhecimento de cidade capital de Cabo Verde. E os governadores e toda a administração cimeira do arquipélago passa a residir num único lugar. Na praia. Passam a residir num único lugar, na praia. Apesar do medo das revoltas, apesar da malária. Sim, isto é, um período já que a escravatura tende para o seu fim, começa a haver um conjunto de trabalhos para a secagem dos 2 pântanos que na praia são historicamente mortíferos, que é o da Praia Negra e da Várzea Companhia, né? Esses 2 pântanos, água parada, malária, etc. Sim, exato. E essa sombra vai continuar na história da praia. Mas há um grande avanço nos anos 50 e retoma-se os trabalhos do Porto e os governadores, sobretudo um governador Arrobas, vai convencer a Coroa que essa situação de indefinição é péssima para a Coroa. Era preciso ter um lugar para os arquivos não estarem a viajar de um lado para o outro. E então vão-se fixar na praia em definitivo e a praia se torna a capital de Cabo Verde. O que determinou a escolha final pela praia? Determinou que em São Vicente os anos 50 são anos relativamente duros. Primeiro, por causa das epidemias. Há uma epidemia de febre, provavelmente febre amarela, mas de febres logo no início dos anos 50, em 51, e em 56 há a epidemia de cólera. A pressão inglesa é muito forte naquela altura. Obrigando, John Randall tinha uma força incrível, estudei as correspondências com as autoridades locais. Eu acho que os portugueses tiveram um cálculo de... Ficaram por ficar longe, longe dos ingleses, ter um recuo. Pensa que esta disputa pela capitalidade ditou até hoje a rivalidade existente entre paraenses e mindelenses? Essa disputa ela é permanente, é estruturante de Cabo Verde, né? Dos arquipélagos, não é só em Cabo Verde. Se virmos os outros arquipélagos aqui da Macaronésia, temos fenómenos semelhantes. Mais fortes até. Às vezes mais fortes, sim. Mas essas 2 ilhas, essas 2 cidades, não disputam apenas a capitalidade. Vão disputar equipamentos, vão disputar oportunidades. Por exemplo, o Porto Carvoeiro. No início do século XX, na praia, há um movimento praense muito forte, não é? Com Abílio Macedo à cabeça, que vai ser depois presidente da Câmara da Praia, e para se abrir no Ilhéu um Porto Carvoeiro recebendo companhias estrangeiras como havia no Mindelo. Né? E com um argumento muito interessante, que a concorrência entre a praia e o Mindelo era favorável a Cabo Verde, porque fazia baixar os preços do carvão, porque na altura o tráfico estava a desviar-se para as Canárias e para Dakar. Então, mas em São Vicente há muita resistência. Outro é o Liceu. Né? O Liceu de Cabo Verde é disputado durante mais de 60 anos, até ter, em 1917, a sua fixação no Mindelo. Mas essas 2 ilhas, ou duas cidades, né, disputam entre si. A praia ganha capitalidade, mas perde depois uma data de oportunidades. E fica uma capital um pouco desempoderada face a uma segunda cidade portuária, muito mais ligada ao mundo, né? Que era o Mindelo, e a praia fica a capital e, de certo modo, também tem o ônus da capitalidade. Né? O Mindelo pode ter desenvolvimento de atividades sem a pressão imediata do Estado em muitos momentos. Um dado curioso, inicialmente, Cidade da Praia era só o platô. E parte do platô, né? A cidade nasce, se virmos vários mapas, é engraçado, porque a cidade nasce ribeirinha, sobranceira, digamos assim, ao porto. Né? A cidade está em cima para se proteger, já falamos, das chuvas, das águas, etc. Mas está próxima à própria igreja da Nossa Senhora da Santa Maria, que não está onde está agora, na praça, mas estava em cima do platô, junto ao parque infantil e o cemitério, e o Buru se desenvolve. E atrás havia o arraial da Câmara, porque a Câmara estava na atual praça, né? Que era um arraial. E a cidade era aquilo.
né? Mais tarde o hospital que se vai fazer, é tudo à volta o burgo vai se alargando para o platô, né? Pelo platô. À volta, o que é que existe? As fomes, e não se pode compreender a história de Cabo Verde sem as fomes, né? As fomes vão trazendo população do interior para zonas, população que estava em fuga à busca da proteção de caridade religiosa ou estatal. E, portanto, vêm para o burgo e são, as pessoas são confinadas na periferia. Não é? Periferia do platô. Na periferia do platô. E muitas vezes em campos de concentração, em barracões, muitas dessas populações vão ficando em aldeias periféricas à praia, que hoje são bairros, né? Mas a história desses bairros tem a ver com a chegada da população do interior da ilha, mas de algumas outras ilhas, que nas fomes vêm para a capital, né? Onde ficavam confinadas nos bairros periféricos. Sim. É engraçado porque até hoje muita gente, quando vai ao platô tratar algum assunto, dizem: vou à praia. Vou à praia, sim. Sabe a praia. Sim, exatamente. Como se praia fosse apenas o platô. Sim, exatamente. E havia o Riba Praia, o platô, né? O platô é um nome afrancesado, chique, que aparece depois no final do século XIX, princípio do século XX. Mas era o Riba Praia e o Baixo Praia, que fazia também uma distinção social, né? O morar em cima, Riba Praia, o Baixo Praia... Era para os mais privilegiados? Sim, porque a administração, os administradores, gente ligada ao Estado, os comerciantes, moravam na praia, né? no Riba Praia, no platô, e a volta era essa gente que vinha chegando, por causa das fomes, e depois as fomes passavam, ia ficando, etc. Mas era claramente um subúrbio no sentido originário do termo. Uma urbe de urbanidade rebaixada, não é? Apenas o platô tinha direito à urbanização, à planificação, enquanto que os bairros periféricos não tinham esse... Sim, tem uma história muito espontânea, né? A gente vê uma malha da cidade ainda. O platô é um lugar de uma malha retilínea, quase como um acampamento romano, né? Com ruas paralelas e perpendiculares, uma racionalidade do Estado, vê-se a mão do Estado. Aliás, a praia tinha surgido relativamente à Ribeira Grande, porque a Ribeira Grande nasce num período tardo-medieval ainda, onde a cidade é muito orgânica, muito plástica e se adapta ao terreno, ao relevo. E a praia não. A praia vê-se a mão do planificador, né? Numa altura também que as questões sanitárias achavam que a cidade devia ser lavada de ares, né? Devia ser arejada, as ruas largas, etc. E a praia tem esse traçado. Talvez estes fatos históricos explicam o crescimento um pouco desordenado dos bairros periféricos da cidade da Praia? Sim. Isto é, as cidades em Cabo Verde não são cidades que feitas na planificação. E, como eu lhe disse, as fomes explicam muito a concentração urbana em Cabo Verde. Há uma cidade administrativa que nasce, né? Mas depois a população que chega, por exemplo, no Mindelo tem a população que chega das fomes para trabalhar no porto, né? E que vai se concentrando nos bairros, né? À volta do porto. À volta do porto, ou nos bairros periféricos. E essa população vive numa urbanidade completamente caótica, não é? E com o tempo é que se vai moldando essa malha. Na praia é a mesma coisa, isto é, fora o platô, fora o platô e o bairro na Cruma, Santa Filomena e Carveiro Lopes, é o mesmo bairro, né? Que tem vários nomes, que também nasce de um ato de planificação e vê-se, né? Vê-se logo. Fora isso, são espaços que foram sendo habitados, né? Espontaneamente, e que depois, sim, há uma intervenção planificadora,
às vezes há um urbanismo clássico de primeiro há a rua e depois as casas. Nós é um pouco ao contrário, não é? Grande parte da cidade primeiro são as casas e depois há arruamentos possíveis, não é? Assim, isso é a nossa história. Portanto, se 29 de abril é o aniversário da elevação da Praia à categoria de cidade e da sua consagração como capital, por que então 19 de maio é o dia do município da Praia? Sim, a Praia ficou com 2 datas, sim. E historicamente se comemorou muito essa elevação da Praia à cidade capital. Até porque faz sentido, como lhe disse, não é? Nessa viagem muito breve, retrospectiva que fizemos, a Praia lutou muito, ansiou, desejou muito a capitalidade, né? E portanto, se comemorou 29 de abril. Perto da independência, houve um movimento de jovens, na altura num espírito, um nacionalismo muito exacerbado, uma fome de independência. Naquela altura houve um confronto de jovens com os militares portugueses, não é? E esse confronto criou um grande orgulho da cidade relativamente aos jovens desarmados que enfrentaram a tropa portuguesa e afirmaram uma vontade, uma resistência. E isto foi consagrado como o Dia do Município. Um confronto foi na praça, então Alexandre Albuquerque, outra vez Alexandre Albuquerque, e a cidade adotou 19 de maio. Acho que há pouco tempo se trouxe essa data primeira para a colação, dizendo não, mas aqui é que nasce a Praia como cidade capital. De maneira que estamos com 2 datas. Portanto, 29 de abril passou a ser assinalado como Dia da Praia em 2018. Sim, recentemente. Recentemente. Por decisão da Assembleia Municipal da Praia. Sim. É uma outra data a ser honrada. Preencheu-se assim uma lacuna, no seu entender? Com certeza. Foi um resgate, né? Tinha-se perdido essa data, foi um resgate dessa data. E, ao mesmo tempo, se honra, estamos no ano de 50 anos de Cabo Verde independente, se honra também essa luta que houve de resistência ao poder colonial e, portanto, se honrou isso atribuindo o Dia do Município esse ato de resistência. Portanto, Cabo Verde está a comemorar os 50 anos da independência nacional. Qual foi o impacto da independência nacional na cidade da Praia? Enorme. A Praia, à altura de 50 anos, há 50 anos atrás, era uma cidade muito provinciana. Era uma cidade pouco povoada, com poucas funções, não tinha um aeroporto internacional, não tinha um porto que era movimentado, nem sequer tinha um cais acostável, que já havia no Mindelo. E a Praia, ao assumir a capitalidade, já não provincial, mas nacional, né, desde logo assumiu um conjunto de funções ligadas à soberania e à representação dos órgãos nacionais e das representações diplomáticas na Praia. Tudo isso teve um impacto enorme. Mas a independência ocorreu num processo já de urbanização do país, né? As pessoas não têm ideia, os mais jovens, em 75, Cabo Verde era um país rural, de camponeses, né? Um país rural onde grande parte da população vivia no campo e da agricultura, né? E na cidade da Praia? Sim, e na cidade da Praia, grande parte da população estava ligada a atividades agrícolas de uma praia rural, né? E a praia urbana era muito pequena. E é com a independência que há um crescimento enorme. Desde logo, uma concentração da população do país na praia, né? O lançamento depois do trabalho de planificação urbana que ocorre na praia. Quais são os principais marcos da trajetória da praia desde a independência, ao longo destes 50 anos? Bom, desde logo, desde 50 anos tenho que... Há fases, com certeza, mas, por exemplo, o cais acostável é fundamental para a praia, não é? Permite o abastecimento, etc.
O aeroporto internacional é outro marco da praia. A expansão de novos bairros, a Chaira de Santo António, onde estamos, era um bairro que tinha pequenas comunidades isoladas, não é? Muita gente vinda da Ilha do Fogo, aqui junto ao Brasil, né? Comunidades pescatórias e tal. E que com a independência há urbanizações para receber quadros que estavam a chegar e que iam preencher a administração pública. Mas depois o setor empresarial do Estado. Não esqueçamos, falamos muito da administração, mas com a independência surgiram aquilo que se chamava EPs, administração pública, empresa pública, um conjunto de empresas públicas. Portanto, tudo isso criou uma primeira urbanização, que foi a Chaira de Santo António. E mais tarde o Palmarejo. Mais tarde várias zonas de expansão e de urbanização que a praia teve. Né? E agora, essa cidade formal, digamos assim, planificada, infraestruturada, etc., ela vai de paralelo, não podemos esquecer, com uma cidade informal, desordenada, pobre, muitas vezes clandestina, né? Onde as pessoas não têm um acesso formal ao solo, onde a planificação não existe, a prestação de serviços é débil. Esse é um desafio que temos entre mãos, de integrar as pessoas que chegam, quer do interior da ilha, quer das outras ilhas, quer hoje internacionalmente, de países limítrofes, integrar na cidade, porque esses espaços de marginalidade ou de suburbanidade convertem-se cedo ou tarde em problemas sociais, né? Problemas sociais. E hoje praia tem o problema da insegurança. Claro, isso é a expressão de desigualdades que existem na cidade, né? Que existem na cidade, mas também essa urbanização não inclusiva, muitas vezes, porque a urbanização espontânea significa onde não há infraestruturas, né? Onde a água não chega, a água não é canalizada, onde a eletricidade, se existe, é clandestina, não há espaços de lazer. Portanto, essa suburbanização gera ressentimento social e gera revolta, e gera protesto, que as crianças vivem sem o cuidado e assistência de bairros onde... Portanto, tudo isso é incubador de problemas sociais e de problemas sanitários. Repara, a praia tem sido recorrentemente, isso não é um recorde de orgulho, recorrentemente sede de surtos epidémicos, por exemplo. Seja a malária, de vez em quando, a dengue, Zika. Portanto, há aqui um problema de saneamento, de vigilância sanitária, né? Portanto, nós temos que ver que são desafios que a praia tem que vencer, né? Para ser uma cidade acolhedora com potencial de crescimento, né? Portanto, precisa vencer alguns desses desafios. O desafio sanitário é extremamente importante. Outro problema que afeta a praia é o cinzentismo. Praia, logo à partida, não é uma cidade atraente para quem chega. Sim, isto é. Isto não é exclusivo da praia, é um pouco Cabo Verde, mas na época colonial, durante muito tempo, havia posturas municipais que impunham a obrigação de tempos em tempos as pessoas pintarem as suas casas. Acho que isso depois, porque fizemos uma urbanização sob pressão, né? Sob pressão. Aliás, se vir bem, os planos diretores, depois os planos detalhados, são sempre muito bonitos, mas a realidade ultrapassa sempre o planificador. Porque, de facto, este país cresceu imensamente e a praia é a cara do país nesse aspecto. E é preciso que haja exigências, porque as pessoas veem a cidade não como um conjunto, mas como a sua casa. E pintam dentro de casa, mas não pintam fora.
isso também tem a ver com a autoestima, não é? Com a autoestima do lugar. Mas, uma vez que não há essas obrigações, tem-se descurado. Eu penso que pode haver incentivos. O que devia. Pode haver incentivos. Quer dizer, o governo municipal. Para que as pessoas cuidem melhor das fachadas das casas. Pode haver incentivos fiscais, no sentido mais punitivos, mas incentivos também positivos, isto é, premiar pessoas que pintam as suas casas. Por exemplo, há tempos houve um projeto que me pareceu interessante de associar tintas repelentes que criam segurança sanitária, lá está, ligar as duas coisas, tintas repelentes e criar incentivos em termos de preços para as pessoas pintarem as suas casas. Há mecanismos de não dar depois licença de habitabilidade das habitações sem que sejam pintadas. Bom, há mecanismos que, enfim, podem não ser tão, digamos assim, tão bem acolhidos pelo povo, mas que representam o interesse coletivo, não é? Porque às vezes há alguma contradição entre interesse individual e interesse coletivo. Mas temos que, de facto, ver. Até porque um grande desafio para a praia é ser uma cidade turística, não é? Ser também uma cidade turística. O turismo nasceu no Sal e na Boa Vista, com atividades quase offshore, e agora o grande desafio, não só da praia, de todas as ilhas, é disseminar o turismo pelo território. Aquele turismo estava concentrado no Sal, na Ilha do Sal e na Boa Vista, e no setor hoteleiro, estrangeiro, que ficava com quase tudo, com quase todos os ganhos do turismo. Agora queremos um turismo que entra por Cabo Verde adentro, por todos os poros. E a praia deve se candidatar a isto, não é? Sim, já estamos quase no fim. Na sua ótica, por que razão o tão propalado Estatuto Especial para a cidade da Praia nunca saiu do papel? Sim, muito rapidamente. Sim, na minha ótica, não é? Na minha ótica há falta de consenso político, não é? A falta de consenso político e também um déficit de clareza, a meu ver, quero sublinhar isso, a meu ver, um déficit de clareza de quais são os ganhos desse estatuto. Não é? Mas eu queria dizer que a praia assume funções, não de um município, mas funções de um município que alberga a capitalidade. E devia ter esse estatuto. A capitalidade também tem custos, não é? A capitalidade tem custos. Você tem pressões sobre as infraestruturas que advêm da capitalidade, não é? Portanto, é essa a rácio. Mas, portanto, eu queria dizer que um outro desafio da praia, ou talvez o maior desafio da praia, e que está a ser vencido devagar, já foi pior. A praia, durante muito tempo, foi um lugar desalmado, ou seja, as pessoas estavam na praia, mas não se identificavam com o lugar. Não é? A praia parecia não proporcionar vivências gratificantes. E demorou algum tempo. As pessoas vivem na praia, mas não adotam a praia. Sim, exato. Portanto, o espaço não gerava identidade, não gerava orgulho, não gerava autoestima. Eu acho que está-se a ultrapassar isto. Não é? Hoje, por exemplo, a praia é um lugar de eventos importantes. Não é? Feijoama, Creole Jazz Festival, etc. E começa a criar vivências gratificantes. Não é? A patrimonialização da história da cidade. A história é importante como cimento social. A cidade é um corpo vivo. Portanto, tudo isto pode criar um orgulho na história da praia. Você precisa de ter autoestima para preservar o seu lugar, para qualificar o seu lugar. Houve um período de crise, de conflito entre o habitante e o lugar. Não é? E esse período que está a ser, essa crise que está a ser ultrapassada, a meu ver. Portanto, eu vejo um futuro risonho para a praia. Para terminar mesmo, estivemos a falar da história da praia. O que aconselharia na recuperação do património histórico da cidade? Desde logo, a praia tem que marcar a sua história. Devia haver um museu da cidade, a meu ver. Não é? Um museu capaz de contar a história da cidade para os praenses e para quem visita a praia.
Né? Eu digo sempre, antes dos turistas, nós próprios. Né? Portanto, criar circuitos, e está-se a trabalhar nisso, criar roteiros na cidade. Durante muito tempo houve uma ilusão de que a praia não tinha história, que a praia era uma capital, era administração pública e tal. Não, a praia tem uma grande história. Né? Os grandes viajantes mundiais passaram pela praia. Charles Darwin é um deles, mas não está longe de ser. Vasco da Gama é outro deles, é um outro. Quer dizer, a praia precisa patrimonializar a sua história e fazer que esse património seja parte do seu futuro. Né? Isto é, a praia precisa de um projeto de cidade construído por todos e que esse projeto de cidade seja o norte da governação da cidade, não só de uma governação ou de outra governação, mas tenhamos esse pacto não quer dizer que seja um plano diretor, é uma ideia de cidade. Né? A praia precisa ainda de ter uma ideia unificadora de gentes, porque a praia é um lugar de encontro, né? Tem gentes que chegam de todas as ilhas, de todos os lugares, etc. E precisa ter um princípio integrador e proporcionar vivências gratificantes, porque a cidade ela deve proporcionar-me, a mim, seu habitante, uma vivência enriquecedora. É isto, portanto... Mas começa a acontecer. Começa a acontecer. Minha preocupação é a integração social daqueles que chegam, segurança sanitária, né? Inserção internacional. Né? A praia não tinha um aeroporto. Já chegava ao sal. Já estamos mesmo. Sim. E, portanto, são esses os desafios e criar uma atividade económica que seja também essa atividade inclusiva. Né? Um turismo, mas não o turismo abocanhado, passa a expressão, só pelos hoteleiros. Um turismo que seja que permita ganhos a todos, a pequenos empresários. Ok. Infelizmente o nosso tempo esgotou. Quero aqui agradecer por estes esclarecimentos, esta conversa proveitosa em relação ao percurso da cidade da Praia. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. Agradecemos também ao estimado telespectador por ter acompanhado a conversa com o historiador, sociólogo e cidadão praense António Correia e Silva, no momento em que a cidade da Praia completa 167 anos como cidade e também como capital de Cabo Verde e a sua consagração como capital de Cabo Verde. Boa noite, fique bem.